O Corinthians voltou da Argentina com um empate que pode valer ouro, e a análise mais recente do jogo contra o Rosário Central revelou um detalhe tático que pode ser exatamente a chave para a classificação dentro de Itaquera. Mas não é só isso que está bombando entre a torcida corintiana nas últimas horas. Uma reviravolta enorme está acontecendo nos bastidores do clube, envolvendo justamente a novela do Memphis Depay. E o motivo por trás dessa possível mudança de posição da diretoria vai te deixar de queixo caído. Fica até o final desse vídeo, porque a gente vai te mostrar o que realmente definiu o 0 a 0 contra o Rosário Central, o que Diniz pode fazer taticamente para o jogo de volta, a ameaça bilionária que pode ter feito o Corinthians repensar a saída do Memphis e a resposta polêmica que o presidente Osmar Stabile deu quando foi cobrado sobre toda essa confusão. Antes de continuar, se inscreve agora no canal Timão Love, ativa o sininho e deixa o like, porque tem informação de bastidor pesada nesse vídeo e ela precisa chegar em mais corintianos que também estão acompanhando esse turbilhão de notícias. Vamos começar pelo jogo. O Corinthians foi até a Argentina enfrentar um Rosário Central que, segundo a análise, entrou em campo com um time robusto, experiente, parecendo já ter vivido a Libertadores há muito tempo. E mesmo diante desse cenário difícil, jogando fora de casa, o Corinthians conseguiu segurar o 0 a 0, resultado que, dentro do contexto da competição, pode ser considerado extremamente positivo para a equipe. E existe um detalhe tático que chama a atenção nesse resultado. Um detalhe que passou despercebido por boa parte da cobertura tradicional, mas que pode ser justamente a chave para a classificação no jogo de volta. Das principais chances de perigo que o Rosário Central criou durante toda a partida, praticamente só uma veio de jogo aéreo, muito por conta do desempenho técnico individual de um jogador específico do adversário que atuou no Grêmio no passado e deu trabalho real para a marcação corintiana. Fora esse lance isolado, o time argentino insistiu em cruzar bola para dentro da área durante os 90 minutos inteiros, e o Corinthians cortou com facilidade praticamente todas essas tentativas. Esse padrão não passou despercebido pelo próprio Fernando Diniz. As substituições feitas por ele durante o jogo reforçam justamente essa leitura, com a entrada de jogadores de estatura mais elevada como Carrijo e Jesse Lingard, numa escolha que parece ter sido pensada justamente para manter essa solidez aérea até o apito final. E esse detalhe pode se tornar decisivo para o jogo de volta, dentro de Itaquera. Existe uma possibilidade real de Fernando Diniz optar por manter Pedro Raul entre os titulares, mesmo com a expectativa de uma possível volta de Yuri Alberto, justamente pensando em preservar essa vantagem aérea que o time demonstrou contra o adversário argentino. Se o Corinthians conseguir repetir esse domínio nas bolas paradas e nos cruzamentos, aproveitando a altura de jogadores como Pedro Raul, Gustavo Henrique e Gabriel Paulista dentro da própria área, as chances de classificação aumentam consideravelmente, principalmente jogando em casa, na frente de quase 50 mil torcedores prontos para hostilizar o adversário do início ao fim da partida. Vale destacar também o tipo de postura que o elenco corintiano costuma apresentar em jogos grandes de Libertadores, diferente, muitas vezes, do rendimento apresentado em partidas consideradas menos relevantes dentro do calendário nacional. Existe ali um espírito de entrega, de raça, que parece se intensificar justamente nesse tipo de competição continental e que ficou evidente na postura do time durante toda a partida contra o Rosário Central, mesmo sabendo da dificuldade real de pontuar fora de casa contra um adversário estruturado. Mas enquanto o time se prepara para o jogo de volta, tem uma notícia rodando os bastidores do Parque São Jorge que promete ser ainda mais comentada do que o próprio resultado dentro de campo. Segundo apurações recentes, existe uma possibilidade real do Corinthians voltar atrás na decisão de não renovar com o Memphis Depay, e o motivo por trás dessa mudança de postura envolve uma ameaça judicial de proporções bilionárias. Na parte 2, a gente te mostra os detalhes completos dessa reviravolta envolvendo Memphis, o valor exato da ameaça de processo que pode ter mudado tudo e o motivo pelo qual agora é o Corinthians que está na mão do jogador, e não o contrário. Vamos entender agora o tamanho real dessa reviravolta envolvendo Memphis Depay, porque a situação mudou de um jeito que ninguém esperava depois do anúncio da não renovação. A história que vem circulando é a seguinte: depois que o Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria o contrato do holandês, o clube teria sido ameaçado de sofrer um processo no valor aproximado de 180 milhões de reais, referente justamente ao contrato que não foi assinado, somado à multa com juros que incidiria sobre esse valor.
E diante de uma ameaça financeira desse tamanho, dentro de um clube que já enfrenta dificuldades orçamentárias conhecidas, simplesmente não faz sentido manter a decisão de não renovar. Segundo apurações mais recentes, juntando informações de diferentes fontes, o cenário que se desenha agora é bem diferente daquele apresentado na nota oficial de não renovação. Memphis, segundo essas informações, até aceitaria continuar no Corinthians, porque nem tem intenção de deixar o Brasil nesse momento e também não estaria recebendo propostas realmente interessantes de outros clubes. Só que existe uma mudança fundamental na forma como essa negociação está sendo conduzida agora. Anteriormente, a equipe de Memphis vinha sendo extremamente flexível, aceitando praticamente todas as condições impostas pelo próprio Corinthians durante as negociações, como se dependessem do clube para manter o vínculo. Agora, depois de todo esse episódio da não renovação e da ameaça de processo, a relação de poder dentro dessa negociação parece ter se invertido completamente. Hoje, segundo essa análise, é o Corinthians que depende de Memphis e não o contrário. E existe um ponto específico que está travando essa possível retomada da negociação, uma cláusula considerada extremamente arriscada para o clube, que obrigaria o Corinthians a pagar o contrato inteiro de uma só vez, caso atrasasse um único dia no pagamento de qualquer parcela da dívida existente com o jogador. Diante do histórico financeiro do clube, com atrasos frequentes sendo praticamente esperados dentro da rotina de pagamentos, aceitar essa cláusula específica representaria um risco enorme, e é justamente esse ponto que está sendo tratado como o maior entrave para fechar essa nova versão do acordo. Fora esse detalhe específico, a possibilidade de Memphis realmente renovar com o Corinthians é considerada muito grande. A grande dúvida que resta é sobre os valores envolvidos, porque dificilmente esse novo acordo vai sair nas mesmas condições financeiras que estavam praticamente fechadas antes de toda essa confusão acontecer. A tendência é que o Corinthians precise pagar um valor mais alto agora, justamente como consequência direta de ter recuado da negociação anterior. Mesmo assim, mesmo que esse novo acordo saia mais caro do que seria inicialmente, a lógica financeira ainda favorece a renovação, porque pagar um contrato mais caro de forma parcelada, mantendo o jogador ativo e útil dentro do elenco, ainda é uma opção muito mais vantajosa do que arcar de uma vez só com 180 milhões de reais numa eventual condenação judicial, sem absolutamente nada em troca de campo. E existe ainda outro detalhe que reforça essa pressão para que a renovação aconteça de qualquer jeito. Segundo informações mais recentes, a própria patrocinadora Fatal Fans estaria disposta a oferecer um aditivo de 5 milhões de reais ao clube, caso o Corinthians aceite retomar a renovação com Memphis. Ou seja, existe pressão financeira vindo de múltiplas direções, tanto pelo risco jurídico da ameaça de processo, quanto por incentivos externos que tornam a renovação ainda mais atrativa financeiramente para o clube nesse momento. Diante desse cenário todo, a leitura mais óbvia é que praticamente não existe mais espaço para debate. A expectativa é que o Corinthians simplesmente reconheça o erro cometido na decisão anterior e siga em frente com a renovação, tentando minimizar o desgaste de imagem que essa novela toda já causou. Mas enquanto essa reviravolta segue sendo digerida pela torcida, o presidente Osmar Stabile finalmente se pronunciou sobre toda essa confusão numa entrevista que gerou ainda mais questionamentos do que respostas. Na parte 3, a gente te mostra exatamente o que ele disse e por que essa fala está sendo tão criticada pela Fiel. Vamos entender agora a repercussão da entrevista que o presidente Osmar Stabile concedeu recentemente, momento em que ele finalmente se pronunciou sobre toda essa confusão envolvendo a novela de Memphis. E segundo boa parte da análise que circula entre torcedores, a resposta dele deixou mais dúvidas do que esclarecimentos de verdade. Questionado sobre o posicionamento do clube diante de toda essa situação, Stabile afirmou que não estava sumido, que segue trabalhando normalmente dentro do Parque São Jorge todos os dias, e que nesse momento a prioridade seria trabalhar pelo bem do Corinthians, priorizando quitar pendências existentes com o próprio elenco antes de resolver a situação do transfer ban que afeta o clube no mercado internacional. O problema, segundo a crítica que se formou em torno dessa fala, é que ela não respondeu de fato às perguntas mais importantes que a torcida realmente queria ver esclarecidas. Por que o clube decidiu não renovar com Memphis inicialmente? Por que agora existe essa possibilidade de voltar atrás na decisão? E qual é realmente a prioridade do Corinthians nesse momento tão delicado da temporada? Nenhuma dessas perguntas recebeu uma resposta objetiva e transparente. E aqui existe um ponto que reforça essa crítica da torcida sobre a falta de comunicação direta do presidente.
Segundo observadores mais próximos do dia a dia do clube, é raro ver Stabile se posicionando publicamente diante de polêmicas importantes, sendo o dirigente Marcelo Paz quem geralmente assume esse papel de porta-voz em momentos de crise. A percepção que fica é a de um presidente pouco presente na comunicação institucional direta com a torcida, mesmo aparecendo internamente para conselheiros e áreas administrativas do clube. Há ainda quem levante a hipótese, embora sem confirmação oficial, de que as decisões mais importantes de futebol dentro do Corinthians estariam concentradas em outras figuras dentro da estrutura política do clube, e não necessariamente na presidência formal. Essa é uma leitura que circula entre torcedores mais críticos, mas que precisa ser tratada como interpretação e não como fato comprovado. O que fica evidente, segundo essa análise, é a sensação recorrente entre a torcida de que as informações e explicações sobre decisões importantes do clube chegam de forma incompleta, tarde demais ou apenas quando a pressão pública já se tornou grande demais para ser ignorada. E enquanto essa questão de comunicação institucional segue gerando desconforto, existe ainda outro assunto delicado rodando os bastidores do clube e que também envolve pressão externa significativa, dessa vez vinda diretamente da Nike, fornecedora de material esportivo do Corinthians. Na parte 4, a gente fecha esse vídeo te mostrando o impasse envolvendo o patrocínio da Fatal Fans, o motivo pelo qual esse patrocínio virou dor de cabeça para o clube e por que o Corinthians pode estar diante de uma situação sem saída fácil, independente da decisão que tomar. Para fechar esse vídeo, vamos entender o impasse que está deixando a diretoria do Corinthians numa saia justa difícil de resolver, envolvendo o patrocínio da Fatal Fans estampado no uniforme do clube. Quando esse patrocínio foi fechado, o dinheiro ajudou o Corinthians a quitar algumas dívidas urgentes que pressionavam o caixa do clube naquele momento. Mas junto com esse alívio financeiro pontual, veio uma dor de cabeça institucional que se mostrou bem maior do que o esperado inicialmente. Além de ter causado desconforto entre parte do próprio elenco corintiano, esse patrocínio também motivou uma investigação por parte do Ministério Público, avaliando se essa associação viola ou não o Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando a natureza da marca envolvida. E o problema ficou ainda mais sério quando a própria Nike, fornecedora de material esportivo do Corinthians, se pronunciou oficialmente sobre o assunto. A marca demonstrou insatisfação com essa associação, mesmo que indireta, e pediu esclarecimentos formais ao clube através de uma nota oficial. O motivo dessa cobrança está diretamente ligado ao próprio contrato entre Corinthians e Nike, que prevê que a fornecedora tem o direito de vetar qualquer patrocínio que considere incompatível com os valores e a imagem da marca. E a Fatal Fans, segundo essa análise, se encaixa exatamente nesse tipo de situação. Diante dessa pressão, o Corinthians já estaria estudando internamente alternativas para realocar esse patrocínio para outros espaços dentro da estrutura do clube, como o telão da arena, por exemplo, tirando a marca diretamente do uniforme oficial da equipe. A prioridade, segundo essa apuração, seria evitar a qualquer custo perder o contrato bilionário que o Corinthians mantém com a Nike, mesmo que isso signifique abrir mão de parte da receita gerada pela Fatal Fans. O problema é que essa solução também não é simples de executar. Existe a dúvida real sobre como a própria Fatal Fans vai reagir diante dessa possível retirada do uniforme, já que esse tipo de mudança contratual, feita de forma unilateral pelo clube, pode gerar questionamentos jurídicos por parte da patrocinadora também. Ou seja, o Corinthians se encontra numa posição extremamente delicada, praticamente sem uma saída totalmente segura. Se o clube não atender à cobrança da Nike, corre o risco real de perder um contrato bilionário de longo prazo. Se decidir remover a Fatal Fans do uniforme sem o consentimento adequado da patrocinadora, pode acabar enfrentando um novo processo judicial, dessa vez vindo justamente da empresa que ajudou a aliviar o caixa do clube num momento de necessidade. É um verdadeiro dilema institucional, que se soma a todas as outras questões que já estão pressionando a diretoria corintiana nesse momento. Entre a novela da renovação de Memphis, a cobrança de transparência na comunicação institucional e agora esse impasse envolvendo 2 contratos de patrocínio que parecem entrar em rota de colisão direta. O que fica claro olhando para o conjunto completo dessas notícias é que o Corinthians vive um momento de extrema pressão fora de campo, muito além do que qualquer resultado dentro de campo consegue refletir sozinho. E enquanto a torcida segue na expectativa por decisões mais claras e transparentes vindas da diretoria, o time de Fernando Diniz precisa continuar focado no que realmente está ao alcance dele. Buscar a classificação dentro de Itaquera, aproveitando justamente a vantagem tática que ficou evidente contra o Rosário Central.
Se esse vídeo te ajudou a entender tudo o que está acontecendo nos bastidores do Corinthians nesse momento tão conturbado da temporada, faz a sua parte agora. Se inscreve no canal Timão Love, ativa o sininho para acompanhar de perto os próximos capítulos dessas novelas e deixa o like para ajudar esse conteúdo a chegar em mais corintianos que também precisam entender o que está acontecendo por trás dos bastidores do clube. Compartilha esse vídeo com quem também está de olho nessa reviravolta envolvendo o Memphis e comenta aqui embaixo. Você acha que o Corinthians deveria mesmo voltar atrás e renovar com o holandês, mesmo pagando mais caro por isso? O jogo de volta contra o Rosário Central promete ser decisivo, e os bastidores do Parque São Jorge seguem fervendo com notícias que prometem mexer ainda mais com a temporada corintiana nas próximas semanas.